Olá, que bom ter você por aqui em mais uma edição da Sexta das Ciências Jurídicas aqui da Grão Faculdade. Eu me chamo Núbia de Paula, sou coordenadora dos cursos das Ciências Jurídicas e aqui ao meu lado está o professor Tiago Bazzi Brandão, é um dos docentes da Grão Faculdade, ele é assistente social, ele é doutor em políticas sociais e ele é especialista em concursos públicos. O professor Tiago é um grande parceiro aqui do Grão, um grande parceiro da Grão Faculdade e eu o convidei para que pudéssemos conversar sobre algo que auxilia a combater as questões sociais urgentes. Uma resposta às questões sociais urgentes. Claro que a gente tem várias questões, né, Tiago? Mas o empreendedorismo social. Eu amo essa palavra, empreendedorismo, Tiago. Por favor, nossos alunos são seus. Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite, professora Núbia. É uma satisfação poder fazer parte desse momento aqui na Grão Faculdade, esse momento que é interativo. Bem, pessoal, minha missão aqui é falar sobre o empreendedorismo social como uma das estratégias para a gente enfrentar as principais questões sociais do nosso tempo. O primeiro ponto que eu queria abordar com vocês é o ato de empreender, né? O ato de empreender tem a ver muito com esse desafio que a gente coloca de construir ações que vão modificar a realidade. Tendo em vista aí os principais problemas sociais que a gente enfrenta na atualidade, como a pobreza, as pessoas em situação de rua, né? A gente vê um aumento de pessoas em situação de rua, a questão ambiental. As estratégias de empreendedorismo aparecem como uma grande alternativa, tanto para gerar renda, uma renda que vai abastecer a própria comunidade, não é grandes lucratividades, mas é uma renda que vai circular dentro da comunidade, como gerar um impacto social positivo dentro da realidade. Para isso eu preparei aqui alguns slides para a gente poder trocar essa ideia. Vamos lá? Bem, pessoal, vou trazer o conceito, né, de empreendedorismo social, que é o processo de criar e desenvolver empreendimentos, ok, pessoal? Que tem como objetivo resolver os problemas sociais. Esses empreendimentos podem ser de natureza variada, como organizações sem fins lucrativos, empresas sociais ou empreendimentos de impacto social. Então, hoje em dia, a gente tem muitas organizações que desenvolvem ações voltadas para fundações, para associações, no sentido de resolver problemas específicos das comunidades. Por exemplo, pessoal, eu conheço uma comunidade aqui no Distrito Federal que tem uma demanda de acolhimento de crianças no contraturno da escola, né? As mães, os pais precisam trabalhar, né? E aí a escola funciona apenas um turno, e no contraturno, quem vai cuidar dessas crianças? Quem vai ajudar a educar essas crianças? E aí, algumas organizações sociais criaram atividades lúdicas, atividades educativas e um espaço para atender essas demandas da comunidade. Sensacional. E como que esse empreendimento funciona? Esse empreendimento vai funcionar a partir de parcerias com empresas, de parcerias com o próprio Estado e com o aporte de recursos, né, donativos da própria comunidade. Isso nasce a partir de onde? De uma necessidade da população e de uma ideia que foi inovadora e atendeu a essa demanda da comunidade. Vamos lá dar uma olhadinha aqui algumas características aí do empreendedorismo social. Primeiro, uma abordagem sistêmica, né? Os empreendimentos sociais buscam resolver problemas de forma sistêmica, ou seja, eles não buscam apenas tratar os sintomas do problema, mas também as suas causas. Um segundo aspecto, impacto social. Os empreendimentos têm como objetivo gerar impacto positivo, ou seja, eles buscam melhorar a vida das pessoas. E terceiro, os empreendimentos sociais devem ser sustentáveis, ou seja, eles devem ser capazes de se manter financeiramente a longo prazo. Eu quero citar um exemplo de um empreendimento social sustentável, né? Aqui numa região administrativa do Distrito Federal, que se chama Varjão, tem uma colega, que também é assistente social, que foi desenvolver uma ideia na comunidade, que era criar os agentes multiplicadores de sustentabilidade. Então ela foi à escola e apresentou uma ideia de fazer um curso com os estudantes, e aqueles estudantes que concluíssem o curso sobre agenda ambiental receberiam uma carteirinha de agente multiplicador de sustentabilidade. Sensacional. E eles poderiam orientar a comunidade, poderiam orientar suas famílias
sobre práticas sustentáveis. Olha como é que o empreendedorismo pode funcionar. Claro que, para que ela fizesse isso, ela precisou de parcerias, de recursos que investissem. Mas veja, as ideias trabalhadas sobre a dinâmica do ato de empreender, elas são inovadoras e trazem maior impacto sobre a comunidade. E nesse projeto em específico, ainda gerou um empoderamento dessas crianças de sentirem parte, né? Exatamente, tem esse ganho. Vamos dar uma olhadinha aqui em outros aspectos do empreendedorismo. Sua importância, né, ele ajuda a resolver os problemas sociais. Segundo ponto, gera emprego e renda. Pessoal, considerando que a gente vive em um contexto de pobreza, de vulnerabilidade social, a questão da renda é um fator essencial para a satisfação das necessidades das pessoas. Então, organizar projetos que fomentem o empreendedorismo implica também trabalhar nessa perspectiva da geração do emprego e da renda, que é um elemento fundamental. Além disso, fazer parte de empreendimentos sociais tem um elemento que é fonte de saúde, né? Muitas pessoas, às vezes, quando se aposentam ou estão fora do mercado de trabalho, elas estão sem sociabilidade. Sim. Participar de cooperativas, de grupos de trabalho, nessa perspectiva do empreendedorismo, implica também gerar essa saúde psíquica para as pessoas, né? Quer comentar algo? Não, sem dúvida, eu estou adorando. Vamos lá. Um outro aspecto que a gente já mencionou é promover a inovação. De fato, os empreendimentos sociais muitas das vezes envolvem novas soluções para problemas antigos e a gente precisa trabalhar muito com essa pegada da inovação. Atenção você que está acompanhando essa live, estudante. Hoje, todo o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia, Pesquisa trabalha com a ideia de inovação. E uma das formas da gente testar ideias inovadoras, aplicar ideias inovadoras, é por meio dos empreendimentos sociais, né? Então, fica aí uma dica para vocês desenvolverem seus projetos de extensão, suas atividades aqui da Faculdade GRAN, sob essa lógica da inovação e do empreendedorismo social. Muita coisa para explorar, né, Thiago? Exatamente. Porque cada sociedade, cada realidade vai pedir uma forma de ação e empreendedorismo diferente. Né? Exatamente. Vou citar aqui alguns exemplos para vocês de empreendedorismo social. Vamos dar uma olhadinha. Olha só, a gente tem a Feira Preta. A Feira Preta é uma feira de cultura negra que promove a inclusão e a visibilidade da comunidade negra brasileira como uma ação estratégica de empoderamento, de reconhecimento e de representatividade. Um outro exemplo é a Ação Educativa, que é uma organização sem fins lucrativos que trabalha para garantir o direito à educação de qualidade. Terceiro, a gente tem aí os chamados empreendedores por natureza, né, que trabalham nessa perspectiva de capacitação de jovens de baixa renda para atuarem como empreendedores ambientais. A gente tem inúmeros outros exemplos disso. Agora, como fazer o empreendedorismo social, né? Pessoal, para a gente desenvolver essa competência, a gente precisa exercitar uma das atividades que é essenciais a muitos profissionais, que é a elaboração de um planejamento, de um projeto de intervenção, de um plano de ações ou de um plano de negócio. E como é que eu faço isso? Primeira coisa, eu faço um diagnóstico da minha realidade. Eu conheço esse cenário em que eu vou me inserir. Antes de eu pensar em uma solução para o problema, eu preciso conhecer muito bem o problema. Então, essa é uma primeira dica essencial para quem quer desenvolver uma ação voltada para o empreendedorismo social. Um segundo aspecto é eu construir coletivamente soluções para esses problemas, né? E aí eu preciso ter uma equipe de trabalho. E o ideal, professora Núbia, é que seja uma equipe multidisciplinar. Sem dúvida. Com diferentes saberes, com diferentes competências técnicas e profissionais que possam agregar valor à construção dessas soluções. E terceiro, eu vou desenvolver aí um plano de ação, ou um plano de negócios para esse empreendedorismo. E não menos importante, eu preciso estabelecer ações de monitoramento e de avaliação, para verificar se aquilo que eu planejei deu certo, aonde eu preciso melhorar. Então, assim, nesse ciclo do processo de planejamento, é essencial eu seguir todas essas etapas para quê? Para dar um caráter profissional, técnico e de qualidade para essa ação de empreendedorismo. Até porque, à medida que você vai atuando, a sociedade, ela vai respaldando aquilo e ela vai alterando. Então, você precisa alterar esse plano no curso do processo. Exatamente, professora Núbia. A gente precisa ter esse espaço, inclusive, de participação social, né, dos sujeitos que estão envolvidos nessa ação de empreendedorismo.
como a gente gosta de estabelecer um espaço de interação, eu vou lançar para vocês um desafio. Estou adorando esse desafio. Para que vocês possam utilizar todo o conhecimento acumulado na Faculdade GRAN, independente do curso que vocês façam. Vamos dar uma olhadinha no nosso desafio. Olha só, pessoal, como eu posso, então, utilizar os conhecimentos adquiridos na minha formação profissional para promover o empreendedorismo social? Ou seja, de acordo com os saberes, com o conhecimento que eu acumulei na minha experiência aqui de formação profissional na Faculdade GRAN, como eu posso levar isso para uma ação de empreendedorismo? Seja, por exemplo, indo a uma organização não governamental da minha comunidade e se colocando à disposição para colaborar. Ou tendo uma ideia inovadora e apresentando para a sua comunidade, para o seu ambiente de trabalho, ou para o seu núcleo familiar. Para a associação do bairro, né? Exatamente. Então a ideia é que você possa refletir sobre o conhecimento que você vem acumulando e que você possa aplicar esse conhecimento numa ação social dentro da sua comunidade. Lembrando aí os princípios aí da sustentabilidade, da inovação e a ideia de gerar um impacto social positivo. É interessante, professor Tiago, você falando isso, que a gente recebeu a notícia de um dos alunos da GRAN que ele fez uma atividade de extensão que é muito impactante. Não sei se você já teve essa experiência, as pessoas que elas vêm de uma outra geração, elas têm um linguajar próprio, filosofias próprias, que muitas vezes elas são inadequadas ao tempo que a gente vive, né? Uhum. E as pessoas falam, é mimimi. Não, não é mimimi, é uma adequação sociológica. Uhum. Então, algumas pessoas têm uma herança que é totalmente escravocrata, racista, preconceituosa. Então, um dos nossos alunos, percebendo isso dentro da sua casa, ele fez um encontro que chamava Vamos Desmistificar. Que legal. E aí ele documentou isso, Tiago, como se fosse um jogo de perguntas e respostas. Ótimo. E ficou maravilhoso. Isso é uma forma de eu fazer uma atividade, de empreender socialmente, no sentido de que eu estou levando um conhecimento que é muito diferente a partir da minha casa. Uhum. E por que não fazer isso para fora também? Ótimo, é sensacional, professora Nubia. E lembrando, né, assim, a gente entende que cada geração possui seu quadro de valores, seu sistema de crenças. Mas veja, pessoal, eu na minha inserção profissional, eu trabalho num grupo de gestão ambiental com foco na sustentabilidade e a gente desenvolve campanhas ambientais lá e uma delas é a questão da coleta seletiva, né? Muitas das vezes a gente introjetou hábitos de não dar a destinação correta dos resíduos, resíduo reciclável, não reciclável. E aí quando eu vou falar com os colegas de trabalho, eu falo, olha, não me veja como um eco-chato, me veja como uma pessoa que está contribuindo com bastante carinho para esse processo educativo. Então a gente não quer gerar nenhuma mudança brusca que acabe com a configuração, com a formação da pessoa. A gente quer transmitir ideias com carinho, mas que gerem impactos positivos para a sociedade. A ideia é essa, a gente aprende para multiplicar, né, Tiago? Tiago, foi um prazer te receber aqui, como Valeu. Sempre. Te agradeço muito a parceria aqui com a GRAN Faculdade, que seja duradoura e feliz, viu? Ótimo, muito obrigado. Você que esteve conosco, muito obrigada pela sua audiência. Compartilhe essa live, curta. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão gostar. E toda sexta, você já sabe, tem um tema aqui atual e relevante para a sua formação. Até o próximo.